Boa noite. Vamos. Essas aulas assim remotas a gente consegue dar uma resumida, né? Falta pouca matéria para a gente acabar essa questão dos recursos, né? Que a gente vem estudando. E então hoje a gente vai passando aqui para vocês algumas coisas, né? Tem também aluno que está assistindo pelo Periscope aqui. Se estiver me ouvindo bem, dá um ok, né? Comenta aí, ok, e para a gente ter para a gente só ter essa interação para ver se está tudo bem. De qualquer forma, que nós já estamos gravando pelo Zoom, depois eu vou disponibilizar a aula do Zoom lá no YouTube, e eu queria só comentar aqui o que é o conteúdo que a gente pretende passar hoje, tá? Eu vou passar para vocês, vamos falar sobre o agravo interno, falar sobre embargo de divergência, que são as matérias finais aqui, né? A gente já estudou todo o cerne de recursos que fazem a questão, vamos dizer assim, mais meritória, e agora nós vamos fazer alguns recursos que são de questão de correção, de matéria, de análise de fato novo, de análise também de fatos, de questões técnicas dos tribunais e de uniformização de jurisprudência. E a semana que vem a gente fala sobre reclamação, perdão, amanhã já dá para falar sobre reclamação, e aí, né, na semana que vem a gente vai falar sobre algumas questões que são matérias, são situações discutidas em tribunais, tais como recursos repetitivos, como incidente de demanda repetitiva, né? E aí a gente tenta... E aí a gente vai alinhando aqui, certo? Só um pouquinho, deixa eu só mandar um recado aqui. Então tá. Beleza? Voltando aqui, estou aqui, o Natanael está no Periscope, ele falou para mim que está travando, não sei o que acontece com o Periscope, mas toda vez que eu abro ele, isso acaba acontecendo. Talvez a gente vai ter que testar outra plataforma aí. Por mim, pode até ser ao vivo no Instagram, isso aí não vai ter problema nenhum. Instagram derruba, a gente abre de novo, não tem problema não. Pessoal, então vamos lá, olha aqui. Vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês a previsão, né? A nossa previsão legal, que é a previsão lá da questão do agravo, certo? A questão do agravo interno. E vamos fazer algumas nomenclaturas. A gente até deu uma estudada no agravo interno na N1, mas isso aqui eu vou levar como requisito de matéria para N2. Vou pedir para vocês estudarem isso na N2 mais a fundo. Vou tirar aqui só para evitar que trave aqui. Vamos voltar. Tá ok, pronto. Vamos lá. Pessoal, o agravo interno está previsto no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Pode olhar que é só o artigo 1021. A gente já havia falado sobre isso e aí a gente tem a previsão, né, que ele é cabível, certo? Cabível contra a decisão proferida pelo relator, né? Para o respectivo órgão colegiado, observado quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Pessoal, aqui é o seguinte, o agravo interno, ele cabe contra a decisão unipessoal. Primeira coisa que você tem que pensar que é a decisão unipessoal. Lembra que a gente vem estudando que quando o relator recebe, né, quando o relator recebe um recurso, ele pode ter algumas atitudes. Vocês forem lá no artigo, por exemplo, 932 do Código de Processo Civil, vocês vão ver essas questões, essas atitudes. E aí a gente tem o cabimento dos recursos, tá? E aí o que acontece? Tendo,
Então, sendo cabível esse recurso, o relator tem as suas atribuições e dentro das suas atribuições ele pode tomar decisões unipessoais. O que são essas decisões unipessoais? São as decisões monocráticas, as decisões que o relator toma sozinho, por si só, né? Ele pode negar liminar, ele pode conceder liminar, ele pode julgar o recurso monocraticamente, né? Com base em julgado, jurisprudência dominante dos tribunais, e aí vai. Contra essas decisões, cabe agravo interno, é o que diz o artigo 1021 do Código de Processo Civil. Né? Pode olhar aí no vadimecum de vocês, no Código de Processo Civil de vocês, existe esse cabimento. E, né, a gente tem algumas regras. O parágrafo primeiro fala assim, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que significa isso, né? Que ele não pode tomar decisões, né? O recorrente, o agravante, não pode agravar sem, vamos dizer assim, sem demonstrar especificamente aquilo que ele impugna, tá? Então, quando a gente estudou isso aqui, vou recapitular que a gente falou, inclusive, que os tribunais vêm analisando que o agravo interno é cabível quando a parte, o agravante, consegue demonstrar fato novo. Se ele não demonstrar fato novo, ele não seria cabível, assim, na maior parte. Isso seria o barramento jurisprudencial previsto pelos tribunais, né? Os tribunais vêm e barram jurisprudencialmente, né? Fazem uma jurisprudência defensiva disso e barram o agravo interno, né? Dizendo que para a impugnação específica, né, quanto aos fundamentos da decisão agravada, ela tem que demonstrar, tem que apresentar fato novo, certo? Demonstrando esse fato novo, aí você tem a possibilidade do agravo interno. Tá? O prazo é de 15 dias, né? É de 15 dias o prazo, está aqui no artigo, no parágrafo 2º, que agora a gente vê ele circulado aí, certo? Então, o prazo é esse, 15 dias, ok? E as contrarrazões também são de 15 dias, né? A outra parte pode oferecer contrarrazões e essas contrarrazões, o prazo também de 15 dias, ok? Então, a gente tem que pensar nesse agravo interno dessa forma, prazo, forma de petição e cabimento, né? Então, vamos lá, vamos fazer nossas anotações daqui a pouco. O parágrafo 3º traz para a gente aqui, ó, é vedado ao relator limitar-se à reprodução de fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente ou agravo de instrumento, ou seja, o relator não pode reproduzir os fundamentos, né? Ou seja, proíbe-se a reprodução de fundamentos pelo relator, né? Então, isso daí a gente tem que entender, que é o parágrafo 3º, certo? E aí nós chegamos nas partes de penalidades, né? O parágrafo 4º fala, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão vai condenar o agravante a pagar ao agravado multa, ou seja, é uma multa de 5%, de 1 a 5% do valor da causa atualizado, ou seja, o agravado terá o benefício de ter para si uma multa. Isso quando o agravo interno for manifestamente improcedente. E ele é manifestamente improcedente quando contrariar diretamente quando ele contrariar diretamente a jurisprudência, os entendimentos dominantes, certo? Então esse é o maior fundamento aí
do agravo, esse é um dos fundamentos do agravo interno, né? Por fim, o parágrafo 5º. O parágrafo 5º traz para a gente, né, a seguinte regra. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, né, previsto no parágrafo 4º, com exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários da Justiça Gratuita, que podem fazer esse pagamento ao final, certo? Então, isso daí é a previsão do agravo interno, tá? Algumas anotações importantes, né, sobre agravo interno. Eu vou aqui fazer, né, vou salvar isso aqui para você na pasta que eu tenho aqui de processo civil de vocês. Vou mandar para vocês daqui a pouco também. Agravo interno. Fazer um documento só sobre o agravo interno. E eu vou, vamos lá. Agravo interno, né? Primeiro, claro que a previsão no artigo 1021, não vou voltar aqui, né? Mas vamos lá. Cabimento contra decisão monocrática do relator, certo? Ou seja, já pressupõe a existência de um recurso. E o relator, proferindo decisão monocrática, né, contra essa decisão, cabe o agravo interno. Segundo, né, o prazo é de 15 dias para sua interposição. Ok? Bem como para as contrarrazões. Certo? Terceiro ponto que a gente tem que anotar e revisar aqui. Agravante deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ok? Quarto ponto. O relator não poderá reproduzir os da decisão agravada. Quinto ponto. Se a decisão, aliás, o agravo interno for rejeitado por ser manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante será condenado a pagar multa de 1 a 5 de 1% a 5% do valor da multa. Ok? Sexto, qualquer outro recurso deste agravante ficará condicionado ao pagamento ao depósito prévio da multa, com exceção das fazendas públicas e dos beneficiários da justiça gratuita e farão o pagamento. Então, essas são as questões que vocês devem ter como anotação quanto ao agravo interno. Vou mandar esse material para vocês, tá? Depois, isso aqui resume, né, vamos dizer assim, o que diz no artigo 1021, né? Como anotações do artigo 1021, coisas que vocês devem ter
em mente como anotações, ok? Então, a princípio, isso aí é o que resumia o agravo interno. Inclusive, na aula passada, desculpa, na semana passada, né, a gente passou para vocês apenas um resumo, remotamente um resumo sobre o agravo interno. Era interessante colocar isso nesse resumo como matéria de fixação, ok? Agora, nós vamos para a segunda parte, que são os embargos de divergência, tá? Nós vamos falar sobre embargo de divergência para vocês. Só um pouquinho. Só escrever um negócio aqui. E aí, já vamos começar. Ok, então vamos lá. Vou compartilhar aqui, nós vamos compartilhar o Código de Processo Civil para a gente estudar o embargo de divergência. Primeiro que o nome já é, vamos dizer assim, bem no sentido do que a gente quer, tá? Certo? E o embargo de divergência é a última previsão dentre os recursos que a gente vem estudando. Então, olha lá o artigo 1043, que fala sobre esse embargo de divergência. Tá? Antes aqui, vou voltar aqui à tela. Vamos lembrar que embargo de divergência, ele tem que pressupor, né? Ele tem que pressupor a existência de divergência na questão das decisões, certo? E ele serve para unificação jurisprudencial, tá? Lembrar isso, serve para unificação jurisprudencial. A gente vai passar a ver essa previsão aqui agora, tá? É interessante. Lá, no artigo 1043, ele começa falando, ó, nós vamos ter as previsões nos incisos, algumas questões foram revogadas, né? Aí em 2016, né? Algumas situações. O artigo 43 vem e fala da questão do embargo de divergência, né? Embargável acórdão de órgão para fracionário. Então, vamos começar por aqui, né? Esse órgão fracionário, a gente tem aqui, né? Órgãos fracionários são aqueles órgãos que não são órgãos de unificação, não são plenos. Então, olha aqui. Você tem que pensar que são as turmas, câmaras e sessões, tá? Sessões. Aqui, sessões, no sentido repartições, tá? Então, turmas, câmaras e sessões. Vou tentar abrir aqui para vocês essa questão só para vocês entenderem como que é que funciona essa divisão num tribunal em si, tá? Vou pegar aqui, vocês provavelmente ouvindo aí, vai abrir para vocês o site do TJGO, vai abrir bem para vocês aí, tá? Vamos aqui em institucional, vamos aqui em composição, e vocês vão ver como que a gente distingue isso aqui, tá? Olha lá, você está vendo primeira e segunda seção civil. Então, isso aqui, isso aí é órgão fracionário, tá? É órgão fracionário. Beleza? Então, isso aqui não é órgão fracionário. Certo? Vou colocar aqui, não é órgão fracionário. Órgão fracionário sempre são órgãos que existe mais de um da mesma competência em um tribunal. Tá? E aí vocês vão vendo.
Agora, esses daqui, primeira e segunda seção civil, sim. Ok? Órgãos fracionários. Ok? Então, esses, primeira e segunda seção, são órgãos fracionários. Aqui estou tentando passar para vocês já na prática. E para a gente finalizar, da primeira até a quinta Câmara, ok, do TJ, também temos, essas também são órgãos fracionários. Beleza? Entenderam isso aqui, ó? Então, primeira coisa que você tem que distinguir, o embargo de divergência, ele é um tipo de recurso um pouco mais técnico e complexo do ponto de vista de possibilidade de interposição, tá? Mas você tem que lembrar o seguinte, eles são cabíveis, claro, de decisões dos órgãos fracionários. Por que você pensa cabível das decisões dos órgãos fracionários? Tá? Porque, né, nesse caso aqui, se eles vão servir para unificar as decisões. Certo? Eles vão servir para a unificação das decisões. Beleza? Então, é cabível os órgãos fracionários por conta disso. Paulo Henrique, você está querendo falar alguma coisa? Tá, aparentemente não. Então vamos lá. Pessoal, veja só, imagina só um órgão, seja, tenha um entendimento sobre a matéria, tenha outro entendimento sobre a mesma matéria. Então, surgiu a divergência. E o embargo de divergência vai unificar esse entendimento. Certo? O embargo de divergência vai servir para unificação desse entendimento. Certo? Então, aí é que está vamos dizer assim, o chamariz, né? Vamos dizer assim, a possibilidade de se dizer que o cabimento só se serve contra decisões de órgão fracionário. Tá? Justamente porque não seria possível a interposição para um órgão especial, porque o órgão especial já tem, ou o órgão pleno já tem a função de unificar essa jurisprudência. Isso daí, pessoal, é cabível, é um recurso, embargo de divergência é um recurso também cabível dentro de qualquer tribunal, né? Seja ele Tribunal de Justiça, TRF ou tribunais superiores, certo? Então, para fins de unificação, certo? Vamos lá novamente compartilhar a nossa tela aqui. E vamos lá no Código Civil. E aí a gente viu essa primeira parte aqui, tá? Só um pouquinho antes, vamos fazer a anotação que a gente sempre faz, que é interessante, que às vezes vocês podem revisar posteriormente. Então, primeiro ponto. É um recurso de unificação cabível contra decisões de órgãos fracionários. Aí a gente põe aqui, ó. Câmaras, turmas e sessões. Ok? Então, aí a primeira anotação que a gente vai fazer. Tá? E aí vem lá, fala em recurso extraordinário, especial
ou em especial divergir de julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma de mérito, né? Aí vem fala em recurso extraordinário, em recurso especial, divergir de julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo o acordo de mérito e outro de que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Ou seja, o sentido aqui é de unificação jurisprudencial, sempre no sentido de unificação jurisprudencial, certo? E aí trouxe para a gente as duas possibilidades de interposição desse embargo de divergência, tá? Nos tribunais superiores. E aí, pessoal, eu vou só fazer uma pequena aqui correção. Vou voltar atrás de uma questão aqui. Porque o embargo de divergência, na realidade, é matéria cabível aos tribunais superiores STJ e STF. Tá? O embargo de divergência é cabível somente no STJ e no STF. Nos tribunais de justiça TRF, não. Eu falei isso aqui agora, mas vou retirar o que eu disse. Tá? E aí o parágrafo 1º vem aqui, ó. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição de embargo de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. O parágrafo 3º fala, cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Primeiro, porque a gente vai entender mais ou menos, vamos entender escrevendo aqui. O que a lei quer dizer, né? Em primeiro lugar, caberá este recurso em caso de divergência entre matérias de mérito em turmas diversas, ok? Ah, que legal. Então, vamos lá. A primeira turma do STJ entende que... Vamos supor que a primeira turma do STJ entende que nas ações de desapropriação não cabe discussão sobre o valor vil. A segunda turma fala que cabe discussão quanto ao valor vil. Para unificar isso, faz embargo de divergência, demonstra essa divergência entre as duas turmas, pedindo para que o órgão especial, a Corte do Tribunal do STJ, unifique esse entendimento. Certo? Então, essa é a lógica, essa é a ótica que a gente busca, que se busca no recurso de embargo de divergência. Tá? E aí, vou colocar uma terceira anotação aqui. Também cabe esse recurso quanto a divergências de mérito e não conhecimento. Tá? E, por fim, vou falar aqui de uma quarta situação. Caberá embargos de divergência em caso de
modificação, no caso de modificação de entendimento da turma quando a composição desta tenha se alterado em metade. Pessoal, olha só, essa hipótese, e eu vou voltar lá para vocês, a lei, essa hipótese está lá no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A princípio, parece, vamos dizer assim, estranho de entender, pode ser um pouco estranho de entender, mas olha aqui. Embaixo de divergência, quando o acórdão paradigma for da mesma turma, ou seja, a mesma turma tem um acórdão diverso, certo? Que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Então, vamos supor lá que uma turma, determinada turma, tenha lá uma composição de 5 pessoas, 5 ministros, a turma do STJ com a composição de 5 ministros, certo? E dentro dessa composição, tem um entendimento tal, X ali, e passou um tempo e foi proferida uma decisão em entendimento diverso do que estava anteriormente, que tinha sido anteriormente sedimentado por essa turma. Simplesmente o que vai ocorrer é o seguinte: simplesmente, se a turma tiver de 5 pessoas, tiver alterado em mais da metade da composição, cabe o embargo de divergência. Então, o que seria isso? A turma foi alterada. E nessa alteração aí, mudaram, né, 3 ministros, ou seja, mais da metade. Tinham 5, mudaram 3 ministros. Mudando 3 ministros, desde que tenha havido entendimento divergente do que tinha sido entendido anteriormente, cabe o embargo de divergência. Certo? Para quê? Demonstrando esse paradigma. Pessoal, o que é acórdão paradigma? Acórdão paradigma, quando a gente fala de paradigma, é aquele que a gente utiliza como base, tá? Como comparação, certo? Então, olha só, isso é uma questão de estudo muito profundo. Isso é uma questão de estudo muito profundo. O advogado que for trabalhar no embargo de divergência tem que estudar bem profundamente a jurisprudência daquela turma nesse sentido. E como é que você vai saber disso? Pessoal, aqui eu vou abrir para vocês. Vou abrir o site do STJ. Vamos lá no site do STJ, compartilhado aqui no Zoom. Abrindo aqui, você vem em jurisprudência. Jurisprudência do STJ. Certo? E aí você pode pegar lá, e aí esse estudo de jurisprudência aprofundado, né? Estudo bem aprofundado da jurisprudência. A gente pode colocar um tema qualquer, né? Que pode ser, por exemplo, interposição de recurso especial antes de publicada a decisão. Ver se a gente acha algo. O que eu quero dizer? Né? Imagina só interposição de recurso especial antes de uma decisão ter sido publicada. Né? Isso aí a gente tinha antigamente a intempestividade por extemporaneidade. Né? Olha lá, de acordo com o artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015, no período compreendido entre a interposição de recurso e a publicação da decisão de sua admissão,
compete presidente e vice-presidente tribunal local análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Não é bem o caso. Ó. Somente em hipóteses excepcionais, quando configurada teratologia ou manifesta legalidade do acordo recorrido, consubstanciada, não verificada no caso concreto, está o STJ autorizado a examinar pedido de tutela provisória antes de publicada decisão de admissibilidade do tribunal de origem. E aí vai. Mas, enfim, isso aí é uma pesquisa normal de jurisprudência. Vou voltar aqui. Vou voltar. E a gente vai fazer um filtro, né? Então, vamos lá. Extemporaneidade. E intempestividade. Interessante. E aí, o STJ ele oferece para a gente esse estudo. Olha lá, você vai pegar lá órgão julgador, e você vai selecionar o órgão que você quer. Né? Primeira turma, por exemplo. Primeira turma, só a primeira turma, você vai ver o que ela sempre disse. Primeira turma, que pode analisar processo civil, matéria de processo civil. Você vai ver várias jurisprudências falando sobre esse assunto. Aliás, algumas, né? Está escrito, tem 32, né? Olha lá, pedido de reconsideração recebido como agravo regimental nos embargos declaratórios no recurso especial, intempestividade do recurso integrativo, interrupção do prazo recursal na ocorrência, extemporaneidade também do agravo regimental, reconhecimento. Então, lá e fala, vem a jurisprudência, vem a ementa dessa decisão. Você pode olhar outras, né? Então, você sempre vai fazendo filtros, né? Sempre vai fazendo filtros. Se você quiser ver segunda turma, claro, vai lá, vai pesquisar a segunda turma. Você vem aqui no órgão julgador, vai na segunda turma. Ok? E pesquisa. Vai achar também. Aqui já na segunda turma não tem. Talvez é por causa da competência, né? Ela não tem a atribuição dessa matéria. E até essa questão dos tribunais, é importante você sempre olhar a questão da composição desse tribunal, antes de fazer um embargo de divergência, até para você olhar qual que é a competência de cada turma. Você vai olhar, por exemplo, sessões de turmas. Aqui vem falando, né, da organização interna, ministro, cronograma, certo? Isso aqui é sempre bom a gente se habituar a olhar, tá, pessoal? Sessões de turmas, recursos. Aqui, ó, olha que interessante. Qual matéria que cada sessão e turma trata? Olha lá, ó. Direito público, sobre impostos, previdência, servidores públicos, indenização de Estado, probidade, ó, sessão que trata a primeira sessão e a primeira e a segunda turma. Direito privado, ó, comércio, consumo, contratos, família, sucessões, sempre é a segunda sessão, a terceira e quarta turmas. Direito penal, né? Em geral aqui, ó, é a terceira sessão ou a quarta e a sexta turma. Pessoal, eu vou finalizar essa aula aqui. Daqui a pouco eu mando outro link para vocês, do segundo link, tá? E a gente continua o nosso estudo, até porque o Zoom vai derrubar aqui. Até logo.